Vemos nesta dedicação da imagem na antiga Babilônia, onde Nabucodonosor ordena que todas as pessoas importantes, representando os seus impérios, se curvem e adorem a esta imagem. Vamos ao verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora vamos observar com cuidado, por favor, o que está acontecendo aqui no campo de Dura. Você tem um rei corrupto neste capítulo, Nabucodonosor. Existe uma imagem falsa neste capítulo. Mas antes de terminarmos, você verá um Cristo compassivo. Temos aqui um rei corrupto, uma imagem falsa e mais ao final, um Cristo compassivo. Tempo de prova. Um julgamento dramático. Um soberano mundialmente poderoso, Nabucodonosor, ordena um decreto universal, isto é, obediência forçada. Ordena a todas as nações, povos e tribos. Eles são forçados a adorar. A questão principal é a adoração. Esta imagem falsa é uma oposição direta à verdade divina. Foi um tempo muito difícil, como nunca visto antes, porque a fornalha estava aquecida quanto? 7 vezes mais quente. E os 3 hebreus, como nós veremos, desafiaram a morte e foram salvos milagrosamente. Fico pensando num soberano poderoso. Fico pensando numa imagem falsa. Fico pensando numa adoração que é forçada e obrigada. Igreja e estados unidos em Babilônia. Nabucodonosor não somente comanda a religião política, mas também comanda a religião espiritual. E me pergunto se algo parecido acontecerá de novo. Eu me pergunto se isto é apenas uma bela história que aconteceu há 2.500 anos. Será que a igreja e o Estado se unirão novamente no fim dos tempos? Será que o nosso maior líder voltará no fim dos tempos? Será que o anticristo se estabelecerá no fim dos tempos? Será que as pessoas no fim dos tempos enfrentarão a pena de morte? Quais os 2 livros da Bíblia, que são os 2 grandes livros proféticos? O livro de Daniel no Velho Testamento e qual é o outro? O Apocalipse no Novo Testamento. Venha comigo para uma viagem no livro de Apocalipse, mas deixe o livro de Daniel aberto, por favor. Apocalipse capítulo 13. Não vamos responder a todas as perguntas em Apocalipse por enquanto. Eu quero apenas mostrar o paralelismo no livro de Apocalipse. O paralelismo. As questões de Daniel se repetirão no fim dos tempos. As questões em Daniel, um soberano poderoso, a união da igreja e do Estado, adoração forçada, obediência forçada, um tempo de prova, um livramento miraculoso. Talvez a história de Daniel seja mais do que uma simples história relatando o que estava acontecendo lá. Talvez a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no campo de Dura, talvez isto seja uma maquete, uma pequena miniatura do que Deus está revelando em nossos dias. Nós vamos para Apocalipse. Abram em Apocalipse e prestem atenção. Apocalipse capítulo 13 e verso 12. Apocalipse capítulo 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Na Bíblia, uma besta representa um rei ou um reino. Então, como Nabucodonosor foi um líder poderoso, vemos novamente aqui um líder poderoso que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Vemos novamente a adoração universal faz com que a terra adore. Agora, observe que em Daniel capítulo 3 existe um líder mundialmente poderoso, em Apocalipse 13 um líder poderoso, o poder da besta. Em Daniel capítulo 3 nós temos adoração forçada. Em Apocalipse 13 tem adoração forçada. Em Daniel capítulo 3 tem decreto universal. Em Apocalipse capítulo 13 tem decreto universal. Agora note,
verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Daniel capítulo 3 fala de uma imagem falsa, representando desobediência a Deus e está relacionada à adoração. Em Apocalipse 13, esta imagem falsa é para o poder da besta. Em Daniel capítulo 3, era uma imagem para o reino de Nabucodonosor, Babilônia. Agora uma imagem para o poder da besta com adoração forçada é obrigatória. E a Bíblia diz em Apocalipse 13 que aqueles que não se curvarem e adorarem a besta morrerão. Existe um paralelismo distinto entre Daniel 3 e Apocalipse capítulo 13. Havia problemas nos dias de Daniel e haverá problemas no fim dos tempos. Novamente um poderoso líder mundial, a besta, surgirá. Ela passará um decreto universal unindo Estado e Igreja. O primeiro boicote econômico, Apocalipse 13, diz que ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a marca da imagem da besta. Haverá uma imagem falsa, um sinal ou uma marca falsa da autoridade da besta. A imagem de ouro no campo de Dura era um sinal da autoridade da Babilônia. A adoração àquela imagem representava a adoração à Babilônia e haverá um sinal ou marca, um símbolo da autoridade do poder da Igreja-Estado perto do fim. Aqueles que não concordarem com a união da Igreja e Estado, mas permanecerem fiéis a Deus, terão que desafiar a morte e ter firme lealdade a Deus. Aí a Bíblia diz que eles terão uma fé similar à de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas alguém interrompe e diz: espere um pouco, eu estou muito interessado em saber quem é a besta. Estou muito interessado em saber qual é a marca da besta. Estou muito interessado na questão da compra e da venda. Então deixa eu explicar rapidamente. Vamos supor que eu diga assim: esta pessoa é a besta. Suponha que eu diga: esta é a marca da besta. Você pode saber quem é a besta. Você pode saber qual é a marca da besta. Mas se você não acreditar em Jesus, apesar de todo o conhecimento sobre a besta e a marca da besta, não irá se salvar. O que é mais importante? Saber como ter fé para superar a crise do fim dos tempos ou saber intelectualmente todos os detalhes sobre esta crise? A Bíblia não diz que até mesmo os demônios creem e tremem porque eles creem e tremem porque eles sabem o que vai acontecer. Mas eles não têm a fé de entrega total a Jesus. Talvez mais importante do que estudar sobre quem é a besta hoje, talvez mais importante seja voltar a Daniel capítulo 3 e ver o que está se passando na mente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas três pessoas merecem isto. Talvez seja mais importante entender sobre a sua fé do que sobre uma besta que aparecerá no futuro. Vamos voltar a Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3, surge um líder mundialmente poderoso e esse líder mundialmente poderoso ordena e obriga a adoração. Esse líder mundialmente poderoso constrói uma imagem em oposição ou desobediência a Deus. Esse líder mundialmente poderoso esquenta a fornalha 7 vezes mais quente e é um tempo de prova como nunca houve antes. Note que a Bíblia diz em Daniel verso 8 e capítulo 3. Nabucodonosor disse: bem, quando a banda tocar, todos ouvirem o som da música, coloquem-se de joelhos com o rosto no chão e adorem. Mas os judeus ficam de pé, enquanto todos ao seu redor estão com os rostos no chão, adorando aquela imagem de ouro. Então Nabucodonosor fica nervoso, Nabucodonosor fica furioso. Daniel 3 e verso 8. No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha. Estes judeus, estes reféns, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Eles te desafiaram, ó rei, não podemos tolerar isto. Nabucodonosor disse: tragam eles. Vou falar com eles. Então trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 14. Ele olha em seus olhos e diz: é verdade. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses, nem adorais a imagem que levantei? E sabem de uma coisa? Eu acho que pelo menos nesse instante, o rei Nabucodonosor foi mais inteligente do que alguns de nós.
Eu acho que ele é mais inteligente do que nós. Já escutou o que alguém disse, que alguém disse, que alguém disse?